Permitir. Agora vamos ver quem que está por aí. Gente, olá, sejam bem-vindos. Oi, Cladimira também. Oi, todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso momento conversa. Eu e a Fábia, num dia de uma conversa sem travas aí, dando que nós temos muitas. Eu nem sei qual das duas, mas provavelmente as duas ao mesmo tempo. Achamos legal a gente criar esse momento aqui para conversar, porque, né, quando é aula fica tudo meio limitado, né, tem uma certa programação para seguir, as pessoas ficam um pouco ali querendo aprender, preocupadas com isso. Então, isso aqui é para ficar mesmo à vontade, para a gente falar de coisas que a gente tem vontade, sem preocupação com o que as pessoas vão achar, né? Se está agradando, se tem algum objetivo. Não só a gente, como vocês também, tá, gente? Então, a gente vai fazer uma coisa bem descolada, assim. Alguém quer falar, apesar que vocês já sabem como eu sou, que quase que é assim, né? Então, quiser fazer algum acrescento coisa, né? Participar, a gente vai estar abrindo esse espaço aqui. Às vezes vai ser eu, às vezes vai ser a Fábia, nem sempre vai ser as duas. Hoje, para começar, as duas, né? Às vezes vai ser o Alexandre, tá? Então, nós vamos abrir aqui para pessoas virem. Toda terça-feira vai ter alguém aqui falando de algum assunto, tá? Pode ser que todos nós estejamos aqui, pode ser que só um vai trazer o assunto, né? Na verdade, não é ninguém ensinando nada, não é ninguém nada demais, já chega o dia a dia, né? A gente quer uma coisa bem solta mesmo, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. A gente até trouxe ali uma proposta de assunto que é o que está aí no momento. Hoje, provavelmente, a gente vai mais conversar aqui, ver o que vocês acham dessa ideia, vocês vão dar sugestões, gente, porque isso aqui a gente criou para nós, para todo mundo, tá? E a gente sempre vai fazer aí também, no final, essa conversa entre nós, né? Lá o nome é Uma Conversa de Outras Vidas. O que é Outras Vidas? Outras vidas que estão em todos os lugares e que a gente também, nós somos essas outras vidas, né? Não importa. Então, é incluindo tudo, em todo lugar, em todo tempo e lugar. E também aqui pode tudo, pode, né? É livre religião, é livre crenças, é livre dúvidas, é livre sugestões, então, assuntos, né? Então, a gente vai trazer assuntos e, claro, o que, que vai atrair pessoas que estão na mesma conexão, mais ou menos, né? Que se sente chamada para isso, para essa nossa comunidade aqui. Então, é a comunidade falando, né? Conversando, se expressando. A gente quer que nós somos uma família online, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não existe isso de online. Tudo está conectado. Só é uma forma mais rápida, né? Instantânea da gente realmente, até a gente daqui a pouco estar já consciente de que nós não precisamos de nada, né? Que a gente consegue se conectar. Alguns de nós já conseguem fazer isso. Inclusive, aqui o chamado é para isso, tá, gente? É para esse além, né? Sair da caixinha. Nós vamos sair da caixa aqui, tá? Falar de outras vidas, falar de futuro, né? Vidas futuras, outros planetas. Vamos falar de sustentabilidade, meio ambiente, natureza, saúde mental, saúde física. Então, vamos trazer aí, quem quiser, vamos trazer assuntos, e naquele dia a gente vai falar desse assunto, claro, né, gente? Para não ficar bagunçado. Hoje o assunto é o assunto, né? A priori, né? Mas aí a gente quer trazer, por exemplo, o assunto das mulheres aí, né? Dessa coisa toda que o mundo está acontecendo, que é um assunto de todos, parece que estão separando esse assunto, né, do feminicídio, da violência, da falta de respeito, né, da intolerância,
e não só das mulheres, como do feminino, né? Aqueles que se colocam como feminino e tudo mais. Então, a gente trouxe esse assunto para começar, porque ele está sendo bem importante, né? Mas vai ser assim, a gente vai trazendo os assuntos e a gente vai desenvolver, né, dentro disso. Ok, pessoal, eu vou abrir aqui um pouquinho para a Fábia também, né? Então, eu sou a Vanilda. Claro, a gente aqui às vezes fala como se tu não conhecesse a gente, né? Mas às vezes vão vir pessoas que não conhecem. Então, eu sou a Vanilda, eu trabalho com renascimento, né? Respiração consciente, rebirth, que nosso querido mestre Baba, de Leonard Orr, que trouxe para gente. Então, a gente trabalha aí, eu já trabalho há 15 anos com renascimento, não só com renascimento, né? Desenvolvimento pessoal, trabalho para uma ONG, né? Trabalhei, agora eu já estou um pouco mais de férias da ONG do Planeta Vida, trabalhando com social, com projetos, né? Mas aí o projeto continua, o social continua, né? Eu resolvi focar mais agora nesse meu trabalho e dar espaço para outras pessoas. A gente sabe que quando a gente renova, tudo se renova. Então, eu dou cursos, atendo, dou retiros, inclusive depois nós vamos falar do retiro, tá, gente? Me ajuda a lembrar. Temos um retiro que acontece, isso que acontece aqui, acontece no retiro. É um retiro para a gente poder ser, destravar, né? Se libertar. Então, tudo acontece no retiro. E então, para a gente estar juntos também, quem puder, né? Tá bom, gente? Então, eu vou liberar aqui, senão eu falo demais, gente, é uma loucura. Eu vou liberar para uma pessoa que não fala tanto igual eu, tá? A Fábia. Boa noite a todos, eu me chamo Fábia Yara Patrícia, sou uma brasileira que mora atualmente no Paraguai, também sou terapeuta, sou neuropsicogenealogista da medicina nova germânica, e eu ouvi falar da Vanilda sobre o renascimento, e eu fui fazer um curso com ela. Hoje ela já se tornou minha irmã, né? A gente conversa todos os dias, eu estou no 3º curso da Vanilda de Renascimento, e eu atendo os meus pacientes aqui no Paraguai. Atendo muitos paraguaios, brasileiros também, mas mais paraguaios. E o renascimento mudou a minha vida, completamente a minha vida. Então, eu me encontrei nessa família. Hoje eu sou outra pessoa. E essa maravilha que o renascimento trouxe para a minha vida, hoje é um privilégio muito grande ser uma renascedora. Então, tudo que eu aprendo aqui, eu tento passar para os meus pacientes, para minha família, para os meus amigos. E eu e a Vanilda, um dia a gente estava conversando e que a gente fala, duas capricornianas, gente, então a gente fala demais, né? Mas eu acho que esse é um dom. Eu lembro uma vez que eu estava num salão e eu sempre me cobrei por falar muito, né? Porque eu quis salvar todo mundo, né? E eu estava conversando e eu sempre me cobrei muito de falar muito. Mas é um dom hoje, né? E daí um rapaz falou para mim assim, Fábia, moça, eu sei que teu nome é Fábia, não fala assim. Por que você não usa isso para ajudar pessoas? Por que você não se torna uma terapeuta? E aquilo para mim, assim, eu senti que foi como se Deus tivesse falado comigo. Naquele mesmo dia, eu falei, eu sou uma terapeuta e eu vou buscar isso. E quando a gente dá a permissão, tudo acontece, né? Então, fiz um curso, já estou, acho que, eu sou terapeuta há mais ou menos, acho que uns 30 e poucos anos, mas, né, depois que eu fiz o curso, acho que 6 anos que eu estou nessa profissão, nessa missão tão maravilhosa. Então, a gente está aqui hoje porque o curso da Vanilda é uma coisa incrível, os retiros dela são um divisor de águas na nossa vida. Então, a gente hoje resolveu criar essa conversa amorosa, sem julgamento, e estamos aqui para falar hoje sobre o feminino, né?
sobre o feminino, sobre o masculino, sobre seres humanos, né? Que somos, né? Por que essa divisão entre mulher e homem, né? Você vê, quando a gente inspira, nós somos o feminino. E quando a gente expira, nós somos o masculino. Então, nós somos o masculino e o feminino, o yang e o yin. E estamos aqui hoje amorosamente para falarmos desse assunto. Então, vou passar a palavra para a Vanilda. E qualquer pergunta que vocês têm, qualquer coisa que a gente possa conversar, é só um bate-papo, sem compromisso, mas com amor, né? Então, vamos lá, Vanilda. Então, tá aberto aqui iniciou nossas conversas, né? Eu também, muita gratidão aí pela Fábia, né? Desde que ela chegou aí, chegou um movimento diferente. Comunidade sem pessoas não é uma comunidade, né? É uma pessoa só querendo dar conta de tudo, comandar tudo, e eu nunca quis isso. Ou uma parte de mim, pelo menos, nunca conseguiu, nunca quis, né? Então, estou bem feliz que a gente está fazendo isso juntos. Hoje aqui temos aí várias pessoas que já são da comunidade. Aliás, aqui está praticamente comunidade aqui, tá, gente? Quem vai assistir depois, mas fica aí o convite para vocês irem fazer parte também, né? Vocês vão ver que energia, que legal que é a gente poder estar aqui junto. Temos aqui a Natália, que já é renascedora, o Alexandre, que também aí é meu filho, já está aí há bastante tempo, né? Iniciou aí junto comigo, então mais de 15 anos, 16 anos já. Hoje ele trabalha com sustentabilidade, né, meio ambiente, ajuda as pessoas a se conectarem novamente com o que a gente é, né? Natureza. A gente é terra, água, fogo e ar. A gente, sem isso, não estaríamos aqui. Então, nós temos que nos reconectar, e isso pode ser feito de todas as formas, né, Alexandre? Isso aí, é viver em harmonia, né? Viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com o meio ambiente, viver em harmonia com nós mesmos. Então, a gente tem que viver em harmonia, achar formas de... também a gente merece viver com conforto, a gente merece viver, utilizar as tecnologias, utilizar aquilo que nós conquistamos, mas isso não precisa vir de encontro com um conflito, né? Com a meio ambiente, com a nossa saúde. Então eu vejo assim como, da mesma forma que no Renascimento nós trabalhamos a saúde interna do indivíduo, é importante nós trabalharmos a saúde externa do nosso meio, do nosso planeta, de onde a gente habita. Então, casas mais saudáveis, desde a tinta que a gente usa na parede, até a forma que a gente gera a nossa energia, como que a gente produz a nossa comida, como que a gente compra a nossa comida, que seja, como a gente trata os nossos resíduos, tudo aquilo que a nosso impacto, a nossa interação com o ambiente também tem que ser muito bem olhado, porque sempre dá para ser um pouco mais harmônico, né? Por isso que hoje eu, além de renascedor, eu tenho a minha própria empresa de consultoria sustentável, onde a minha maior missão é trazer o máximo de sustentabilidade para o máximo de pessoas possíveis. Por isso que a gente trabalha desde energia solar, saneamento ecológico, bioconstrução, hortas urbanas, tudo que você puder imaginar na parte de sustentabilidade, porque é muito importante. A gente chegar a uma harmonia interna e externa, achar esse equilíbrio é muito importante. Porque eu costumo dizer que não é falta, né, uma pessoa que está saudável internamente, pouco importa se você vive no mundo doente. E também não adianta estar com um mundo maravilhoso, vivendo numa ecovila perfeita, mas não estar bem internamente, emocionalmente. Então tem que existir esse equilíbrio do externo e do interno. É isso aí, Alexandre. E o planeta, gente, ele é um organismo vivo. É um ser vivo. Um ser Somos parte maior, dele. uma mãe, isso aí, que abraça todos nós. E a gente vive como se, sei lá o que a gente... Acho que as pessoas nem se dão conta do que é o planeta Terra, né? É que existe uma filosofia de que o planeta, os animais, as plantas, tudo só existe para nos servir. O ser humano é o centro das atenções, é o centro do universo.
Mesmo que fosse, já não fecha a conta, porque quando você bota tudo ao seu serviço, você se torna insustentável e eventualmente você também vai sofrer. Mas a gente tem que estar consciente de que a gente é parte dessa engrenagem, desse ser vivo que é o planeta. Somos parte, é da mesma forma que até as bactérias do nosso intestino ajudam na nossa nutrição e são partes de nós, nós somos partes integrais do planeta como um todo. Exatamente. E a gente vê que o mundo hoje está essa globalização, tudo tem um lado yin e yang, né? Tem o lado bom e que a gente acha que é bom e ruim, mas não existe bom e ruim, tá, gente? São só efeitos, né? De várias questões que vão acontecendo, ações que vão Causa e acontecendo. efeito. Causa e efeito. E esses são os efeitos, né? E um deles é essa questão de globalização, comunicação, tecnologias e tudo isso aí que está acontecendo. Hoje, só quem não quer ver, fica muito claro que o que acontece do outro lado do planeta interfere a nós aqui. E às vezes a gente age como se o que está acontecendo do outro lado do planeta não fizesse a menor importância, né? Ou o que acontece na casa do vizinho também não me importasse. E esse assunto que a gente está trazendo hoje inclui isso, tá, gente? E o que é sustentabilidade? Se sustentar. A gente precisa nos sustentar e o planeta precisa se sustentar, ser sustentável, né? E a gente precisa começar por a gente, sustentar a nós mesmos, né? E claro, não tem como nem a gente se sustentar sem olhar ao nosso redor, ao que acontece em torno de nós, né? Que fica, por exemplo, o convite aqui para as questões que estão acontecendo de violência, abuso, né? Às vezes dentro de casa a gente está fingindo que não vê a violência. É numa palavra, sei lá, gente, um movimento, né? Ou não fazer nada. A violência, ela tem várias formas, né? Até mesmo na internet, tudo isso. Então, o convite é essa sustentação. E todo mundo sustentar todo mundo, ajudar todo mundo. Porque às vezes a pessoa está dentro do problema e não enxerga. Ou ela não sente forças para sair daquele problema. Ela não sabe como fazer. A gente aqui que é terapeuta, que trabalha com renascimento, a gente sabe disso. E que às vezes a gente não precisa ser um grande profissional, nem um engenheiro como Alexandre, tá? Basta você ouvir as pessoas, ouvir elas amorosamente, uma escuta amorosa, dar atenção, porque quando a pessoa é ouvida, ela percebe que ela existe, que ela tem importância. Então, o que está acontecendo hoje, a gente não escuta. E mesmo quando a gente acha que está escutando, não está escutando, né? Sair um pouco desse espaço para ouvir o outro. E às vezes, numa conversa, numa ação, num olhar, né? Um gesto, você percebe que a pessoa não está bem, que algo está acontecendo. Então, o convite também é esse, gente, tá? O que o renascimento traz? O que essas pessoas aqui trazem? A presença, estar presente. E a respiração é esse convite. Estar presente em si mesmo, porque nós não percebemos nem que respiramos, gente. Eu, lá atrás, há 16 anos, quando passei pela experiência, ele me convidou, vamos agora respirar conscientemente. Ué, como assim, respirar conscientemente? Tá, vou fazer. Gente, que difícil, tá? Vamos fazer 20 respirações conectadas. Eu vejo que hoje, né, 20 respirações só, uma prática. Gente, que difícil! Eu não conseguia coordenar as minhas respirações, porque eu rapidamente fugia, ia para outro pensamento. Eu não conseguia nem ter consciência da minha própria respiração. Isso quer dizer o quê? Que eu estava respirando inconsciente, imagina o resto. Isso para mim foi muito incrível. Se hoje vocês se derem conta disso, vocês já vão sair com uma coisa bem importante daqui, tá, gente? A partir de hoje,
não precisa fazer nada, só observe a tua respiração. Se você conseguir ficar consciente da tua respiração por 5 minutos, me avisa. Já é um bom avanço, tá? Porque poucas pessoas conseguem, que é a mesma coisa do que meditar. Você consegue ficar meditando 5 minutos, só que as pessoas nem sabem o que é meditar. O que é meditar? É bem interessante. O que é meditar? Então, o que está faltando hoje, gente? Presença. Então, nós aqui fazemos esse convite, porque nós queremos oferecer para vocês a presença. Porque quando você está presente, você consegue aí salvar o outro. É o lance lá do avião, né? Como que eu vou salvar alguém, colocar a máscara no outro, se eu estou sem ar? Se eu estou perdido, né? Então, primeiro, eu ponho a máscara, fico estabilizado, aí eu posso ajudar o avião inteiro, né? Então, gente, é isso, né? O convite é esse aqui, tá? A gente juntos encontrar soluções, né? Então, olha aqui, gente, já tem a Fábia, né? A gente teve a ideia, né? Começou, que não é uma ideia nova no final das contas, mas parece que é uma ideia nova, é muito louco, né? Mas vamos lá. Mas é uma ideia de abrir espaço para as pessoas se comunicarem, se expressarem, porque a gente também sabe que a ideia de hoje das mulheres, né? Do feminicídio, tudo isso, a violência que está acontecendo também por problema de quê, gente? De comunicação, não é? Expressão. As pessoas têm medo de se expressar, de se comunicar. Então, às vezes, falta coragem. Olha que louco, né? Mas é isso mesmo. Falta coragem, gente, pelo que ela acha dela. Elas acham que merecem, muitos de nós achamos que merecemos o que está acontecendo, que não tem saída. E aí temos toda uma conversa atrás disso, né? Que é o que nós vamos falar aqui, ouvir vocês, né? E vocês também vão falar, vamos falar sobre isso. Temos o Alexandre aqui, então, como eu disse no comecinho, essas conversas vão ser toda terça-feira, vai ter alguém que vai estar aqui guiando, né? Organizando, dando espaço para ela acontecer, tá? Vamos trazer assuntos, ok, gente? Então, o assunto aqui hoje, a princípio, é a conversa. É esse princípio de conversa, já dando um título para a terça que vem, que são as mulheres, né? A questão do feminicídio e o posicionamento sobre isso, tá? Que não fala só de mulheres, tá, gente? Vocês sabem, vai falar de homens também. Então, nós ficamos muito felizes quando os homens estão aqui. Eles são muito importantes, tanto quanto as mulheres. Esse equilíbrio do feminino, do masculino, é talvez a solução do mundo. Talvez essa seja a solução do mundo. Talvez essa seja a grande confusão que nós estamos tendo por tanto tempo. Porque nós estamos achando que somos separados, mulheres dos homens, né? O feminino do masculino. Então, nós vamos falar disso aqui também, tá? E eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de se apresentar, falar o que acha da nossa ideia, fazer alguma pergunta sobre essas nossas conversas, acrescentar algo, o que estão achando, o que vocês estão achando dessa nossa ideia aqui de estarmos aqui conversando. E se vocês aí já têm alguma ideia de assuntos também, tá, gente? Quem estiver assistindo depois, vem falar com a gente. Eu acho que assunto tal, nós vamos começar a fazer uma relação de assuntos importantes, tá? Tá bom. Então, a princípio, a gente quer agradecer aí quem veio aqui nos dar essa atenção e fortalecer essa conversa, esse encontro, tá? É muito importante, tá? E acontecer, eu já fiz até encontros, eu só aqui sozinha, marquei e fiz, né? Porque eu sei que eu nunca tô sozinha, ninguém tá sozinho, né, gente? Mas ter aqui uma galera é muito mais divertido, tá? É muito melhor. E o mundo tá precisando, né?
Então, gente, a gente quer falar também um pouco para vocês do que nós temos feito, o que essa galera aqui, essa comunidade tem feito aí ao longo desses anos e o que nós estamos fazendo esse ano, né? Que é coisas mais recentes aí. Então, a gente tem aí trabalhado muito com social, com desenvolvimento humano, levando a respiração, consciência para as pessoas, né, fazendo todo esse trabalho. São milhares de pessoas que passaram aqui já pelo Instituto Renascimento, pela nossa comunidade. Então, a gente convida vocês para virem junto. Não na verdade, não é uma terapia, não é um curso. Quem já está aqui com a gente sabe que é uma comunidade mesmo, é um encontro de pessoas que querem mudar o mundo, querem fazer algo diferente, né? A gente sentiu essa conexão, tá? Esse ano a gente tem aí, já está rolando aí um curso. Esse curso é ao vivo, também igual aqui a gente está agora, ele acontece ao vivo, e ele é gravado, e ele é livre, tá, gente? Você só precisa vir fazer parte, tá? A Fábia quer falar ali. Ah, não? Ah, tá. E nós temos aí um retiro. Então, mas eu não gosto de coisas online, né? A gente, não é que a gente não goste, mas é lógico, nos encontrarmos é muito legal. Então, eu já quero falar agora. Nós temos um retiro, vai ser em maio, na Praia do Rosa, Garopaba, quem quer se localizar melhor, né? Santa Catarina, tá, gente? É do dia 1 ao dia 8 de maio, tá? Numa pousada holística, totalmente preparada para o nosso trabalho. A gente vai conseguir experimentar tudo que a gente fica falando aqui, né? Lá tem a piscina com água quente, perto do mar, tem lareira, nós estamos aqui preparando uma alimentação que vai combinar totalmente com o nosso trabalho. Estou conversando aqui com a pessoa, com uma chefe. Então, uma alimentação desintoxicante, desinflamando vocês, limpando. Então, porque nós vamos trabalhar, gente, não adianta só trabalhar espiritual. Eu brinco às vezes, né? Porque Leonard também falava isso. Gente, esquece o espiritual, porque vocês já são espiritual. Qual é o nosso maior problema hoje? É o material, é o corpo. É a nossa casa onde habita esse espiritual que está bagunçada. Né? A nossa mente também é uma coisa que está bagunçada. Então, o espiritual precisa de um ambiente para ele acontecer, para ele ser livre, para ele estar a serviço, né? Para ele estar vivo, vivendo essa experiência. E a nossa proposta é justamente essa, encontrar esse equilíbrio. Então, esse lugar propõe exatamente isso. Nós vamos ficar ali 8 dias com alimentação totalmente voltada para isso, tá? Dentro do desenvolvimento do retiro. Nós vamos ter respiração, óbvio. Nós vamos ter respiração na água quente, água fria, que tem vários efeitos, tá? Com o snorkel. O que é snorkel, gente? Respirar com snorkel? Embaixo d'água, tá? Submerso. Uma temperatura que favorece a memória, as memórias de útero. Quem não diz assim, nunca atingi essa memória, né? Quem já faz renascimento. Ou quem tem vontade de acessar isso, estar de novo nessa memória, é praticamente 100%, vamos dizer, efetivo, tá? Acontece, porque vai simular, vai te levar para lá. E a água é um adicional de prana também, tá? A gente trabalha com pranayamas, com energia, tá? Renascimento é além do breathwork, além de técnicas respiratórias, tá? Ele inclui tudo, o meio ambiente, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, e é uma conexão espiritual. O que é o espiritual, né? É uma palavra que às vezes o pessoal bloqueia, mas, gente, espiritual, tudo é espiritual, tudo é energia, né? Só a gente esqueceu disso, se desconectou. Então, vai ser um ambiente para isso, tá?
respiração na água, vamos ter fogo. O lugar foi construído para isso. Cada chalé, são chalés com os chakras, né? E nós vamos aí estar num ambiente, Praia do Rosa, Santa Catarina, Garopaba, tem até uma conexão, gente, com as estrelas, tá? Só para dar deixar vocês curiosos. É a cidade, é o lugar que eu resolvi vir para o planeta, tá? Só que a minha mãe, com 2 meses que ela estava grávida de mim, quando eu olhei lá do Puleirinho das Almas, eu falei, eu quero morar lá, nesse lugar. Olha que lugar mais lindo. Aos 2 meses de gravidez, minha mãe resolveu ir para Curitiba. Mas claro que tudo isso já está já programado. Então, desde então, eu hoje entendo, né? Eu vivo nos 2 lugares, tá? Fisicamente. Eu tô sempre ou morando, vocês vão sempre que falar comigo, vocês vão perguntar assim, as pessoas estão acostumadas, você tá onde, Vanilda? Ah, agora eu tô em Curitiba, e agora? Eu tô em Garopaba. Vamos dizer que é um trauma meu, né? Mas é um bom trauma, tá, gente? É um trauma legal, nem todo trauma é ruim. Então, dessa vez eu vou fazer aqui em Garopaba, e agora eu estou aqui. O lugar é incrível, super conectado, tá? E maio não é nem quente nem frio, é uma data boa. Tem uma lagoa próxima também, que a gente pode fazer os snorkels, tem a praia, e tem uma caminhada, gente, que tem até registros muito antigos, né? Indígenas, alienígenas. Não é eu que estou dizendo, tá lá, né? É o que o pessoal diz. Tem pessoas aqui que contam que já se conectaram aí com os alienígenas. Então, o que eu vou fazer, né, Cláudia? Tem que contar a verdade para vocês. E há grandes possibilidades aí. A gente pode favorecer isso, porque não, né? Vamos aproveitar. E então, tudo de bom, né, gente, tá? Então, a gente vai fazer isso, vai fazer experiências aí também até de conexões de outras vidas, conexões, o que vocês quiserem, cada um vai escolher. É para quem? É para terapeutas, quem quer praticar o renascimento também, né? Quem quer treinar renascimento presencial, apesar que aprende no online, tá? Mas é lógico que no presencial você vai ficar melhor ainda, né? Vai intensificar, quem já veio sabe. Daqui a pouco a Fábia vai falar um pouquinho, o Alexandre também. E para quem quer só ir lá, ter esse tempo para si, sabe? Sumir do mundo, sumir dos problemas, se permitir ser cuidado, poder olhar num lugar seguro para essas questões, fazer a transição, fazer a transformação, fazer o renascimento, uma vida, outra vida dentro da mesma vida. Vocês já ouviram isso? A que vos fala, ela é isso que aconteceu comigo. Eu tenho uma outra vida dentro da mesma vida. E não que a vida anterior foi ruim, tá, gente? Foi maravilhosa. Mas eu tive essa possibilidade, por que não? É muito incrível, tá? Quem me conhece, conheceu antes e conhece agora, eu já ouvi na minha cara, gente, a pessoa dizer, não é mais a mesma. Ai, que bom, eu digo, que bom. Mas também eu tenho muito carinho da Vanilda que eu era, tá? Eles vão contar aqui que eles também. Então, é uma oportunidade, gente. Se você acha que tudo que... E mesmo assim, se você acha que tudo que você fez até hoje deu errado, não foi bom, por que não, então, criar uma oportunidade de ser diferente? Pode ser que agora, essa nova vida que você vai escolher, em algum momento você pode se arrepender, pode dizer, puxa vida, eu devia ter ficado com aquela lá, talvez. Ou, ai, agora ver o mundo tão claramente não é tão bom assim, eu tenho um pouco de, né, um pouco de receio, não sei se é isso que eu quero. Vai acontecer, tá, gente? Porque a gente, quando abre os olhos, às vezes a gente não está muito preparado para o que a gente vai ver. E viver desperto e consciente no mundo onde a maioria está inconsciente é um pouco desafiante, tá? Desafiante. E o maior desafio é paciência, tolerância, amorosidade com as pessoas, porque você precisa lembrar que você já esteve naquele espaço, naquela situação. Então, aí você respira,
Ainda bem que a gente aprende a respirar e diz, ai, ok. Primeiro, agradece, uau, eu não estou mais nessa bolha, como você quiser chamar. E oferece ajuda, né? Oferece apoio. Gente, eu me lembro aqui da oração do São Francisco, né? E essa oração do São Francisco é um pouco egoísta, tá? Porque assim, um dia ouvindo, eu falei, uau, é verdade que eu seja, Senhor, fazer com que eu ofereça amor, né, do que eu ser amado. Quer dizer o quê, né? Que eu já não estou mais esperando amor, né? Eu já estou numa posição de oferecer amor. Olha só que legal que é, né? E Eu tenho ela aqui. vai Posso? lá. Eu até esqueci ela. Olha que Não, incrível. te digo, ó, eu tenho porque eu ganhei de uma criancinha. No dia de São Francisco a gente faz reiki para os animaizinhos. E daí eu ganhei de um que veio para mim aqui. Aí, Ó, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Daí diz amém, né? Assim seja. Então, tem algumas coisas que também eu fico meio assim intrigada, mas talvez seja as palavras, só o conceito aqui que às vezes, né, dá uma dubiedade, mas a ideia eu acho que é boa. a ideia é boa, né? Se eu vou oferecer, né, é sinal que eu estou bem, eu estou bem. Como é bom eu não precisar ficar esperando ser amado. Então, mestre, me ajuda aí a eu estar nessa situação de eu poder oferecer amor, cuidado, né? E tudo mais. É isso aí. A única coisa que eu lembro sempre, ontem ainda eu estava falando num movimento aqui com as crianças, é que quantas vezes forem necessárias eu me perdoar ou perdoar alguém, eu sempre devo fazer. Porque tem é que a gente está na Semana Santa e daí as crianças ouvem algumas coisas, né? E isso às vezes bota medo. Então, eles têm medo do inferno, e o inferno para eles o quê? É fogo, coisa ruim, né? Que é bicho feio, né? Aquelas coisas todas, né? Então, eu disse assim, mas não, mas por que vocês acham que vai para o inferno, né? Daí foi uma questão ali que foi levantada e eu nunca impeço essa conversa. E daí foi que agora, até quando nós estávamos falando, porque daí a gente morre e vai para lá, vai para esse lugar, né? Eles falando para mim. E daí eu falando assim, gente, mas vamos pensar assim, ó, que tem um ser muito que criou tudo nós, a Divina Fonte. Aí, o que eu te digo assim? Disse assim: quando a gente respira, a gente vê isso. Exatamente, quando a gente respira, a gente vê isso. E daí que é a fonte, a Divina Fonte, a volta à fonte. E daí você consegue ver que você pode voltar a se perdoar e refazer de novo aquilo que você não quis fazer, mas que na hora da raiva você fez. Né? E aqui, agora, quando eu estava lendo aqui, me veio bem certo aqui, é morrendo que se vive. Morrendo. Isso que eu não gosto. É isso aí, morrendo para aquilo que a gente era, né? Que é o convite, que, ó, uma mesma. Mas não precisa perder esse corpo, a gente pode usar esse mesmo. Né, gente? Gente, vamos trazer o assunto, então, que a gente puxou aí para hoje. A gente vai começar ele hoje, mas de verdade a gente vai se aprofundar na terça-feira que vem, tá? Mas o assunto é esse aí, é o
feminicídio, o feminino, a violência, o que está acontecendo no mundo, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil está bem intensificado, né? Então, eu gostaria de puxar o assunto, então, que a gente trouxe hoje para falar um pouco. A ideia é a gente trabalhar aí sempre trabalhar até pelo menos, sei lá, não vamos pôr limite também, né? Uma conversa aberta, mas vamos tentar ficar aí 1, 2 horas. Quem quiser chegar depois, pode chegar, quem quiser sair depois, não tem regra, tá, gente? É sem travas. Vamos puxar aí? O que você acha, Fábio? Sim. Vanilda, você acha que o masculino e o feminino estão em guerra, como o mundo está em guerra? Exatamente, né? Então, eu acho isso, por isso que eu falei que talvez a solução do mundo, talvez não, eu tenho certeza que a solução do mundo é acabar com essa separação, né? E aí entre paz, porque é uma guerra muito antiga, né? Desde Adão e Eva, ou talvez antes disso. E a história que conta, é cultural também, né? É uma coisa louca. A gente tem que começar a contar outra história, ou contar a verdadeira história, né? O que você acha, Fábio? Eu acho que... Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sempre fui uma mulher com um masculino muito... Aquela mulher que queria decidir, que queria dar a última palavra, que queria controlar muito. Eu controlava muito. E eu entrava em muitos conflitos com homens. Por quê? Porque eu acho que eu estava querendo até o lugar deles, né? Porque eu acho que quando uma mulher, principalmente num relacionamento, ela se torna muito masculina, ela acaba enfraquecendo esse homem. Então, eu julguei muitos homens a vida inteira. E eu tive muitos julgamentos, né? Eu entrei em guerra com os homens a minha vida inteira. Mas eu sempre fiz coisa de homens, né? Com 12 anos eu comecei a jogar basquete. Eu sempre fui muito feminina, né? Assim, na minha aparência. Mas sempre em embate, sempre com uma resposta, sempre com... E o Renascimento, ele me trouxe assim, ó, nessa encarnação você é uma mulher. E por que você não vive o teu feminino? E quando eu falo isso, eu chego até a me arrepiar, porque foi isso que o Renascimento, a respiração consciente me trouxe. Eu viver o meu feminino. Quando eu comecei a viver o meu feminino, parece que acalmou uma coisa dentro de mim. Eu tomei o meu poder feminino e hoje eu me coloco, mas de forma amorosa. Eu não deixo de dar minha opinião, eu não deixo de discordar de algumas coisas, só que eu trouxe para a minha vida o amor. Eu vejo assim em muitos casais, eu tenho um relacionamento hoje, uma bênção, que a gente se respeita, que a gente se escuta, que a gente se admira. Então, eu aprendi a admirar um homem. Aprendi a pedir ajuda, porque eu fazia tudo sozinha. E, às vezes, eu reclamava, né? Porque, muitas vezes, a mulher, às vezes, ela quer que o homem tenha uma bola de cristal. O homem, ele pensa diferente da mulher, ele age diferente. E tem que ter uma comunicação assertiva. Então, quando eu trouxe a comunicação assertiva, tudo mudou na minha vida, principalmente dentro do meu relacionamento. E com isso, até dentro da minha família, a convivência com as minhas filhas, o não estar no controle. Então, hoje, né, como você falou, eu tenho uma outra vida dentro da minha vida. E quem me conheceu há uns anos atrás, não... Até às vezes, quando eu estou sendo muito amorosa, porque eu sou uma pessoa muito amorosa, mas era em atitudes, mas não era em palavras. Às vezes, quando eu estou sendo muito amorosa, o meu ego, ele fala aqui no meu ouvido assim, mas nossa, você nem é tão amorosa assim. Mas eu já falo com ele assim, mas é isso que eu quero me tornar.
Então, assim, eu vejo pequenas mudanças na minha vida. Ter uma planta, cuidar de uma planta, porque antes, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência para isso. E hoje, o meu feminino, quando eu comecei a, a dar espaço para o meu feminino, para esse ninho menor, para o afeto, para o amor, porque eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher e eu não quero mais a vida inteira falar, eu sou uma guerreira. Eu não quero mais guerrear. Eu só quero ser uma mulher, eu quero saber me colocar, saber ter a minha presença. Eu estudo muito, eu procuro saber de política, de futebol, de tudo, né? Mas, assim, sempre me colocando hoje de uma forma muito mais tranquila, mais presente. E, como a Vanilda falou, o renascimento, quando falam, você tem que aprender a respirar. E eu sempre fui uma pessoa muito agitada, eu falava, nunca eu vou respirar, eu nunca vou meditar. Eu dava esse comando para mim. E quando eu vi o primeiro renascimento, quando eu senti, eu lembro que me falaram, tem que respirar 10 vezes, tem que fazer 10 renascimentos sozinha. E eu deitei num colchão e comecei a respirar. E eu vi que eu não dava tempo para eu me conhecer. E foi nessas respirações sozinhas que eu comecei a dar uma chance para a minha história. E foi aí que eu comecei muitos anos, por muito tempo, eu criei uma máscara, né? A minha mentira pessoal era, tá tudo bem, eu dou conta, eu não me importo, eu não sinto, eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui eu estou pagando alguma coisa. E no Renascimento me trouxe uma paz, um amor, uma compreensão, me trouxe assim eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu sou como Deus me criou. Então hoje a minha vida é muito mais leve, muito mais tranquila. E a minha mudança, ela tem contribuído pela paz no mundo. Porque tem paz dentro da minha casa, tem paz na minha família, tem paz. Cada pessoa que chega, senta na minha mesa ali de frente, ela vem em guerra com ela mesma. E hoje eu sinto assim que através do renascimento eu estou contribuindo para a paz mundial. Gente, sabe o que é você deitar em conexão ali com a terra, com o renascimento é feito no chão, e você dá a oportunidade para você acessar suas memórias, suas dores, e ter uma pessoa amorosa do seu lado, assim como eu estou me tornando hoje, que eu já sou o amor, ali dizendo para você, perdoa, solta, deixa fluir, isso não tem mais importância. Olha, você já viveu tudo isso, são só memórias. E tem gente, quando acaba o renascimento, ela muda a vida dela. Então, assim, eu sou uma renascedora, apaixonada por esse movimento, que ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo quando você não se permite. Então, quem vos fala hoje é uma pessoa que está se permitindo viver em paz, com amor. Eu tenho meus conflitos, como todo mundo tem. Mas eu trouxe uma paz, uma tranquilidade para o meu dia a dia, para a minha vida, para a minha existência. Então, eu sinto assim que, como eu falei, eu sinto que eu estou fazendo o meu trabalho em contribuir pela paz, pelo amor. Então, é isso, eu acho assim que quem não conhece o Renascimento, que busque um renascedor, que vá
atrás dessa ferramenta tão simples, tão amorosa e tão verdadeira. É isso. Isso aí, muito bom, né, gente? A gente ouviu um relato assim, né, de transformação. E eu acho que é isso mesmo, né, Fábia? Quando eu mudo, tudo mais muda. E eu preciso oferecer aquilo que eu quero receber também para o mundo, né? E você oferecer a paz, é assim que o mundo vai entrar em paz, né? Se cada um oferecer a sua paz, né? É isso mesmo. E, gente, alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre esse assunto? Sobre as mulheres, sobre o masculino, sobre o feminino, sobre essa guerra, já que trouxe um assunto de guerra, né? Do feminino, do masculino. A Cladimira, Gina, quem vai falar aí? Eu vou falar uma situação, quando a Fábio perguntou ali, né, se a professora Hilda achava que estávamos em guerra. O que que eu acho assim? O masculino e o feminino, um quer fazer o papel do outro, e há um desencontro nisso. Aí que a gente talvez não seja nem poder e nem querer ganhar, porque eu acho assim que não tem ganhador e perdedor nessa guerra do masculino e feminino. Ambos são abatidos quando não se entende, né? Porque se acontece algo que é o pior aí, né? Que a gente está vendo acontecer, as duas situações são referentes à morte, porque daí, né, não se tem a liberdade de se respirar realmente o que é o dom da vida. Então, eu sempre digo assim, que num conceito de masculino e feminino, não importa se é dentro de um relacionamento, dentro de quatro paredes, né? Se é lá no mercado, se é um colega da gente, se é na escola, se é no curso, a gente tem que ter o respeito que o Alexandre, o nosso amigo Eduardo, se posiciona e faz é masculino, é o papel dele, gente. E o que acontece muitas vezes? E eles também têm esse respeito conosco. A gente nota de quando a gente está juntos aqui, né? E a gente que participou de retiros também com homens, né? E eu sei porque a gente trabalhou muito essa questão. Então, quando a gente vê, olha, você tem o respeito que eu já fiz trabalhos com meninos, com pessoas mais idosas que eu, né? E sempre naquele impasse assim, eu respeito, eu trato esse ser como eu. Não vejo o masculino ou feminino. Por isso que eu concordo com a Pafanilda de não ter esse quesito de diferença de tratamento, sei lá. Mas é lógico que nós mulheres tem a força física está com eles são os provedores. E porque nós às vezes precisamos tomar essas atitudes por um motivo ou outro, mas na primeira oportunidade se deve ceder de novo à pessoa de direito, né? Não querer usufruir de um lugar que é daquele. Eu estou tomando um papel que não é meu. Então, quando a gente faz isso, é uma paz. Eu entendo que a Fábia fala assim, porque ela se encontrou agora, ela sabe, ela está no relacionamento feliz. A prof. Vanilda esse tempo também falou sobre o relacionamento dela. Também é uma coisa assim que você não. Ai, até não sei como é que acontece. Você diz como que ele está lá e eu estou aqui, ou que ele faz, né? Então, é por quê? Porque existe isso. Existe um amor que os liga, uma energia que faz com que as coisas vão bem. Agora, quando um quer tomar o lugar do outro, nunca vai acontecer essa harmonia. Está desorganizado, né? Daí sai fora. Não sei se consegui me expressar da forma que vocês entendessem, mas é uma situação que eu vejo diariamente, porque um quer mandar mais que o outro, na fala com as crianças, retornando na minha experiência, mas eu tive que intervir,
porque ela estava, entende? Ou se mete e diz assim, ó, você falou errado. Daí, no mesmo momento, chega e toma posicionamento contrário ao pai ou à mãe, né? Vice-versa. O que vocês acham? Um deles vai perder o poder na questão assim, e o filho ou fica com dó da mãe, que coitadinha, pobrezinha, miserável, né? E o meu pai é o fortão. Então, ele tem que ficar com medo do pai. Ou vice-versa, às vezes até da mãe, né? Mas é uma situação. Eu acho que é isso, eu não sei, né? Mas é um achismo, né? Eu acho que a gente precisa consertar o primeiro relacionamento que a gente precisa encontrar equilíbrio é o nosso com a gente mesmo. Porque é mais ou menos o que a Fábia trouxe, que quando ela encontrou equilíbrio dentro dela, porque ela não esperou mais nada, nem do masculino, nem do feminino, nem de pai, nem de mãe, porque a gente hoje está adulto, mas a gente ainda está esperando algo dos nossos pais. É muito louco. E muitas vezes nossos pais nem estão mais aqui. Ou a gente ainda está reagindo a coisas que a gente não recebeu, ou que recebeu indevidamente, ou que não. A gente está reagindo ainda, nossas células, os nossos sentimentos. E o que mais está criando essa desconexão, essa violência toda, é o medo. O medo é uma coisa que ele vibra também, gente. E se a gente dá espaço para ele está fazendo isso aí, o medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de ser insuficiente, é um medo, né? Que esse é o problema, nós precisamos nos reconectar com a gente mesmo, né? Com o nossa própria força. E essa força é feminino e masculino, né? O feminino e o masculino, às vezes, é só a gente tá olhando só para um corpo, né? A Regina ali deu pode falar, Rê. Boa noite a todos, a todas. Bom, eu acho muito interessante fazer parte desse movimento, porque é onde eu me sinto tão à vontade, porque é algo que eu escolhi para mim, né? Após pandemia, logicamente, porque eu fiz a escolha de me olhar e entender muitas coisas que até então eu realmente não entendia. Então, aquilo que a Fábia falou representa também a minha questão do feminino. Eu também não, eu tinha muito masculino, porque vem a questão sistêmica, que hoje eu compreendo. Então, não tem culpados, agora a gente está, né, na presença, porque é necessário a gente se reconhecer, mas estive muito fora do meu lugar, né, porque eu fui repetindo padrões. Então, por isso, entender, né, as leis sistêmicas faz toda a diferença, mas, assim, sempre é possível quando a gente está nesse movimento, porque a gente vai aprendendo uns com os outros, e cada um tem, né, algo de muito rico que pode levar para as pessoas, e exatamente essa transformação começa de dentro da gente, porque o que está dentro a gente vê fora. Então, é o reflexo. E o interessante, né, que vocês falando, eu participo, assim, de várias mentorias, e isso tem me trago, assim, um dos mentores falou, você vai participar de retiros. Eu falei, não, eu acho que não. Bom, não sei, tem quem sabe no futuro, né? Eu acredito que sim. Aí eu fico vendo vocês falando, eu fico, assim, num desejo tão grande, porque eu sei que isso é transformador. Então, assim, eu acho que está chegando, não sei se vai ser essa no dia primeiro, que está muito próximo, eu não me programei para isso, mas eu falei para uma amiga até hoje, mandei a mensagem, eu falei, olha, eu penso em você, de repente, eu sei que você também iria ser beneficiado, mas enfim, eu que quero, né, eu que tenho que tomar iniciativa, não tenho que depender de ninguém. Essa é a conclusão que eu chego, porque eu era muito dependente. Eu vou se alguém for comigo. Não, agora eu não estou mais assim, não, porque eu lembro que no ano passado, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, sem nenhum parente por perto, sem ninguém assim, sabe? Peguei uma excursão, tudo bem, eu conheci a dona muitos anos atrás, eu já conhecia, uma pessoa de confiança. Eu fui para Foz do Iguaçu, realizar um grande sonho, sozinha, assim, né? Comigo mesma. E foi assim, sabe? Algo assim, realizador mesmo.
amei, e eu falei assim, é o primeiro de muitos que eu sei, porque agora eu escolho, né, a mim, e então, assim, o feminino é esse, eu vejo, né, da sutileza, é a gente ver o sutil, né, então, eu era muito masculina, porque eu queria resolver, porque eu sempre tive esse lado, né, de eu que tinha que resolver tudo, porque a minha mãe era assim, acabei por mesmo desaprovando, né, o jeito dela, eu estava sendo a mesma pessoa que ela era, eu reprovava, mas eu acabei fazendo o que ela fazia, mas nunca é tarde para a gente mudar, né, então, assim, eu vejo que é uma grandiosidade, assim, a gente se reconhecer nesse movimento, então sou muito grata por estar aqui falando, né, antes eu era muito tímida, mas agora quando eu começo a falar, eu não quero mais parar, mas eu sei que tem, né? Passar para outras pessoas também. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, gente. É isso. Passo a palavra. Regina, querida, seja bem-vinda. É porque você está vendo que aqui é teu lugar, né? E aqui, quando a gente se sente seguro, a gente pode se expressar, a gente pode ser a gente mesmo, né? E é isso que eu acho que está faltando no mundo. As mulheres estão se sentindo assim também por a expressão do ser, né? De poder ser, de dizer como se sente. E às vezes isso vai embolando e os homens precisam saber também. E as mulheres não estão tendo essa força. Então, nosso trabalho é ajudá-las a ter essa força de dizer o que sente, porque nisso a gente tem que falar a verdade. Os homens não têm medo, né? De se expressar, de, de dizer o que eles querem, de tomar o que eles querem. Então, isso é importante, nós tomarmos essa condição, né? Ó, tem um homem com o dedinho levantado ali, vamos ouvir ele. É bom, é bom. Tá, só que tá fechado, tá, Alexandre? Desculpa, esqueci de tirar o microfone. Não, eu só queria muito humildemente dar a minha opinião, que eu sinto que a gente fala muito sobre masculino, feminino, posicionamento X ou Y. Eu sinto que a raiz de muitos desses problemas, e já, às vezes até mais outros tipos de problemas, é justamente a comunicação. No final das contas, me parece, muitas vezes, ser menos sobre o papel que eu desempenho ou vou desempenhar, ou que outra pessoa vai desempenhar, e mais sobre a gente conseguir se ser honestos com nós mesmos sobre o que a gente quer ser, o que a gente quer exercer, como a gente quer se portar, e escutar o que os outros querem se portar, como que eles se sentem confortáveis de ser, o que faz sentido para eles. Não que seja certo ou errado, porque daí é que eu chego ao ponto de que eu acho que não cabe a eu, Alexandre, definir qual que é o papel de outra pessoa. Eu consigo definir o meu papel, consigo parar, refletir e estudar. Agora, do ponto de vista de outra pessoa, eu acho que é muito mais uma questão de comunicação, muito mais uma questão de olhar o que ela está se portando, o que ele quer contribuir para a situação, para, sei lá, para o trabalho, ou para o que for que seja, e como que a gente pode se entender nesse meio. Seja assumindo um papel masculino, papel feminino, sempre eu sinto que a maior barreira acaba caindo na comunicação. O ser humano parece que, por natureza, tem uma dificuldade muito grande de se expressar, de se fazer entender e de compreender o outro. Então, eu acho que essa barreira sendo trabalhada, e o Renascimento é realmente muito bom nisso, porque, que nem vocês falaram, ele traz muito esse autoconhecimento. O primeiro passo para eu entender o outro é eu me conhecer, eu me entender, né? Como que eu vou entender o desafio de outra pessoa se eu não consigo entender nem o meu próprio desafio? Então, eu acho que esse é um passo muito importante de comunicação e compreensão. Isso é. Expressão, né, gente? Vamos lá, vamos nos permitir e lembrar, né, com humildade, que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade e que isso pode ser a solução, né?
Então, às vezes, a gente está até julgando, mas aquela pessoa está com esse problema, essa situação está acontecendo, e julgar, inclusive, o que está praticando a violência, né? Mas olha o que ele fez. Gente, não é defender ninguém aqui, mas nós precisamos nos colocar mais no lugar das pessoas e nos antecipar, porque às vezes a gente está deixando a coisa passar muito do momento, muito do limite. Então, nós precisamos antecipar mais. Então, às vezes, convidar um casal mesmo, vamos conversar, eu posso intermediar. No próprio Renascimento, no curso e lá no Retiro, a gente faz isso, tá? A gente faz essa técnica, que é a técnica de comunicação no relacionamento. E vou te dizer que muitos relacionamentos já se resolveram só com essa técnica. Salva casamentos. Não é, Fábia? Salva casamentos, isso. É incrível. É parar para escutar o outro e o outro poder se expressar, né? Na mesma medida. Pode falar, Alexandre. Não, só dar um adendo de que quando a gente julga o outro, quando a gente julga qualquer coisa, a gente sempre julga do nosso ponto de vista. Você sempre vai utilizar a sua experiência, os seus traumas, os seus conhecimentos, tudo aquilo que você é como base para aquela análise. Mas aquela pessoa, na verdade, nem é tão difícil aquela vida. Não, mas na verdade aquilo lá nem é tão ruim assim. A gente costuma usar o nosso padrão. A gente nunca sabe de fato, é impossível a gente entender 100% o sofrimento que outra pessoa passa e também os prazeres que o outro passa. A gente sempre vai julgar pela nossa própria ótica. Daí que vem a mesma humildade, né, de entender que sempre vai ter essa barreira e que tá tudo bem, faz parte da multiplicidade das experiências humanas, né? Mas a partir do momento que você percebe isso, você já tem digamos assim, uma doçura muito maior ao olhar os contextos das outras pessoas, as situações das outras pessoas. É isso aí. E às vezes a gente quer que o outro mude. Vamos dizer que a gente deva fazer isso, tá? Mas a gente quer que o outro mude em relação a nós. Só que a gente nem disse como a gente se sente. Como que o outro, então, vai mudar? Muitas vezes, nesses trabalhos, eu estou falando aqui de alguém que acompanha casais, né? Aí eu ponho eles para conversar, estou ali, né? Aí o outro, poxa, mas você nunca me disse isso. Eu não podia ter ideia que você se sentia assim. No último retiro, houve um caso assim, né? O marido ali, ele falou, poxa, mas eu não sabia que você pensava assim. Eu não... Entende? Porque a gente tem muita questão. Mas ele sabe o que eu quero, ele sabe como eu me sinto. Não, gente, tá? A gente não tá tão evoluído ainda, a gente não tá conseguindo ler a cabeça das pessoas, tá? Às vezes, claro, né? A gente tem uma noção do que o outro gostaria, do que o outro não gostaria, a gente tem. Mas, gente, a comunicação é muito importante, principalmente num relacionamento. Não importa se é homem, mulher, mulher, homem, mulher, não importa. Ou pai e filho, amigos. A comunicação talvez seja o ponto mais importante. Tanto que o que está acontecendo hoje no mundo também, que está criando guerras e problemas, é a comunicação, mas é a comunicação mal feita. A comunicação cheia de ódio, a comunicação com más intenções, né? E aí, quem ganha mais nessa guerra, né? Quem tem o poder, né? O poder de comunicação, não importa como. Então, nós temos que nos cuidar com tudo isso, ouvir 2 vezes, ir lá e confirmar a conversa, né? Se você tem dúvida também, a gente não tira dúvida, eu tô com dúvida, em vez de eu perguntar, eu fico com aquela dúvida, né? Eu fico naquela imaginação, às vezes. Então, um dos segredos para curar e resolver relacionamentos é a comunicação, tá? Vou dizer para vocês. Bonito, o que vocês usam no a respiração? Sim, mas a comunicação, tá? E essa comunicação é dar espaço para o outro se expressar. Claro que muitas vezes é violência, tá, gente? Não deixar o outro falar. É violência, tá? Violência nem sempre é física, violência é verbal. Não deixar o outro falar, agredir o outro, né? Diminuir o outro, deixar o outro com medo, né?
quem grita, né, Vanilda, está com medo. A Quem pessoa que grita grita muito, que esbraveja, ela está com medo. está atacando para se Ela defender. está atacando para se defender, ela está com medo. Exatamente. Gente, e toda vez tem uma coisa que um curso em milagres fala, vamos trazer ele aqui, né, que ele é maravilhoso, que quando eu vi essa lição, eu achei incrível, tá? Toda defesa é um ataque. Eu levei um bom tempo, tá? E reflita muito nisso. E eu comecei a me observar. Porque a pessoa que se defende, na maioria, né, das vezes que a gente faz isso, acha que é vítima e que é melhor que o outro. E que o outro está atacando ela. Mas para ela se defender, ela vai ter que atacar. Vai ter que ofender o outro, e dar de dedo, e gritar, como disse a Fábia, né? Então, nós temos que observar a nossa comunicação antes de falar a comunicação do outro. E, às vezes, eu estou atacando a pessoa, por isso que ela está me atacando também. Entende, gente? Que acontece ao mesmo tempo. Defesa e ataque acontecem ao mesmo tempo. Então, eu comecei a observar. Falei, imagina que absurdo, eu que sou vítima, olha como é que ele me trata. E daí, claro, traz consciência, a velha e boa consciência. Aí eu falei, me defendi hoje. Que legal, consegui me expressar. Mas eu me defendi, eu não me expressei. É diferente. Olha que loucura, né, gente? E quando eu me defendi, toda vez que eu me defendia, eu estava sendo violenta. Então, eu tenho que mudar. Então, você vai começando a mudar a expressão amorosa, a escuta amorosa e também ouvir o outro, né, gente? É 50% ouvir o outro. Por que ele está agindo assim comigo? E ele pode ter razão, não em ser violento, mas tem fundamento, algum fundamento. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso mudar em mim? Ou também eu posso ter a opção de me afastar, né? Por que eu ainda permaneço? Quem está sendo mais violento? Aquela pessoa ou eu mesmo que ainda permaneço num relacionamento assim? O que me faz permanecer? Então, esse é o trabalho. Gente, todo mundo deveria fazer terapia hoje em dia, tá? É bom, acabou essa história que terapia é para quem está doente, quem está, sei lá, com problemas mentais, que falavam muito isso, né? Terapia, não importa qual. Uma simples consulta com psicólogo, não simples não, uma complexa consulta com psicólogo, seja com o que for, gente, tá? Ou uma pessoa, qualquer um pode ser terapeuta, tá? Uma mãe é uma terapeuta, um professor é um terapeuta. Vocês acham mais terapeuta que um professor? Tem. Uma. É, quem é um terapeuta? É alguém que está disponível para servir, para ouvir, mais do que para responder e te dar soluções, tá? Então, nem sempre quem vai te dar soluções aí às vezes vai complicar mais. Quem tem que dar solução para você? É você mesmo. Quem tem que salvar você? A gente tem que ter essas coisas aí, tá? É importante. Quem vai salvar você? É você mesmo. Ninguém vai salvar você. Às vezes a gente está esperando que alguém venha salvar. Nós, como humanidade, estamos esperando um salvador. Ontem eu escrevi. É meio polêmico, tá? Mas eu vou falar o que eu escrevi. Que Jesus não conseguiu nos salvar. Ele tentou. Ou a gente também está tentando. Porque se ele tivesse conseguido, a gente não estava aqui em guerra. Né? Porque pregam muito isso, né? Jesus morreu para nos salvar. Realmente, a intenção dele foi essa. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E até hoje ele está tentando, porque ele não morreu. Ele está entre nós, essa presença crística de amor, ensinando a gente todos os dias, mas ainda ele não conseguiu. Quando ainda a guerra acontece, a violência, alguém passa fome, um sofrimento no mundo, Jesus ainda não conseguiu. E como a gente vai ajudar, então, Jesus nisso? Não é, gente? É muito incrível ver essa frase. Falei, gente, é verdade. Uma vez o Leonard York falou algo parecido, eu achei um absurdo ele falar isso, lá no começo.
Eu falei, nossa, olha que eu como uma católica, olha o que ele está falando. Eu julguei o Leonard Joy, mas fiquei pensando, e ontem ficou muito claro, nós estamos na Semana Santa, né, gente? Estamos na Semana Santa. E o que ainda podemos aprender sobre isso? E outra frase que veio outro dia, Jesus está sendo crucificado o tempo todo. Porque se o amor está em tudo, se Deus está em tudo, se Cristo está em tudo, ele ainda está sendo crucificado. Nós estamos crucificando Jesus ainda. Não paramos com isso. Como e quando a gente vai parar? No nosso relacionamento, quando a gente concorda com a guerra, com o sofrimento, com a fome no mundo, com muita coisa, ou com o nosso próprio sofrimento. Quando eu aceito o meu próprio sofrimento, o meu próprio sacrifício, eu estou ainda crucificando Jesus. Quando Jesus vai estar livre, né, de tudo isso? Trazendo aí para a Semana Santa. Quando a gente se libertar, né? Porque, como o Bodhisattva, né, ele não vai desistir do planeta, das pessoas, do mundo, da vida, enquanto ainda tiver uma pessoa que sofre. E a mesma coisa é Jesus, ou essa presença crística no mundo. Vocês imaginam que Jesus, por exemplo, 99% das pessoas se iluminaram, mas tem lá a Vanilda. Olha a Vanilda. Todo mundo se iluminou, a gente já estão apagando a luz, está lá ela ainda. Achando que ainda tem coisa para fazer, ela está lá se batendo. E vocês acham que Jesus vai embora com os 99%? Ou ele vai descer e ainda tentar convencer a cabeçuda e teimosa da Vanilda que ela tem que ela já pode desistir disso. Vocês entendem que... E a mesma coisa nós falamos outro dia. Nós temos que... temos não, né? Mas o perdão só acontece quando é 100%, gente. 99% não perdoou nada, entendeu? Nada. É 100%. E o nosso maior desafio é o nosso relacionamento mais próximo. Use esse relacionamento mais próximo, seja como ele for, para perdoar, para aprender a perdoar. Porque ele está na cara do gol, né? Como dizem. Ele está ali, ó. Por isso que ele é o mais desafiante. Porque se eu perdoar esse relacionamento, está tudo perdoado. Todos os relacionamentos estão perdoados. Por isso que normalmente ele é o mais difícil, é o mais desafiador. Então, use esse. Quando eu aprendi isso, o meu último relacionamento, eu falei, desse eu não saio sem perdoar 100%. Estou com ele ainda. Hoje eu vejo que eu estou muito mais próxima de 100%. Mas, gente, não é ele que eu estou perdoando, não, tá? É perdoando eu nele. Tudo que ele traz de mim, do que eu sinto, sabe? Cada vez que eu sinto algo, nossa, tenho mais coisa para perdoar. Vamos lá. Obrigada, meu filho. E já agradeci ele, tá? Já agradeci. Falei, nossa, você me ensinou muita coisa. Então é isso. Se você está num relacionamento hoje, se você não consegue sair dele, porque às vezes a pessoa acha que tem que sair daquele relacionamento, então aproveita enquanto está nele para aprender a perdoar a si mesmo, ao mundo, e a tirar, né? Vamos liberar Jesus da cruz, né? Nosso irmão, desse sacrifício todo, dessa cruz toda. E essa semana é um convite aí, gente, eu vou começar a encerrar aqui, para a gente refletir, escrever ali, ó, que pessoas eu ainda não perdoei, que situações, vocês podem começar por situação, que situação eu não perdoei ainda, porque é uma situação, uma história, um acontecimento, pode envolver várias pessoas, aí dá bastante trabalho. Então, escreva, se você não consegue, às vezes a gente está protegendo as pessoas, então, a minha mãe, né, não, imagina, eu perdoo minha mãe. Então, tá, que situação vem agora na sua mente? Vamos fazer um exercício agora. Fecha os olhos e pensa, o que vem na sua mente nesse exato momento que ainda dói para você? Há uma história, um acontecimento que ainda dói para você. Ok.
Olhe agora para esse acontecimento e veja que pessoas estão envolvidas nesse acontecimento, nessa história. E sintam que dor isso causa em você. Que dor isso causa ainda em você. Respira fundo e sente essa dor. Aonde dói? Aonde dói em você? Fisicamente, energeticamente. E que sensação isso te causa? Sufoco, prisão, angústia, dor, raiva, medo, tristeza. Tenta sentir. Olha para isso agora. Olha, seja verdadeiro com você. Respira um pouco agora. Se comprometa agora, nesses próximos dias, de hoje em diante. Você pode fazer isso agora, tá, gente? Isso que eu tô falando, você pode fazer agora. Perdoar essa situação e perdoar essas pessoas. Tudo. Porque se você olhar além dessas pessoas, você vai ver que tem uma multidão por trás. Você está condenando não só essas pessoas, você está condenando o mundo todo, o universo. Jesus está no meio. Quando a gente condena uma pessoa, a gente culpa uma pessoa, a gente está condenando todos junto. E se você olhar bem lá no fundinho, você está lá. E talvez você seja a pessoa que você mais está condenando, mais está culpando no meio de tudo isso. E o convite dessa semana de hoje o perdão. E o perdão total, não parcial. Respira fundo agora. Isso pode ser uma decisão agora. Eu agora decido perdoar tudo, essa situação, todas as situações, todos os acontecimentos. Inclusive, desde o início da humanidade, eu posso fazer isso agora. Eu tenho esse poder. E eu liberto agora o Cristo que está lá na cruz, mas eu agora liberto ele. E quando eu olho para esse Cristo, eu vejo que face lá, ou quais faces, que eu liberto junto. Pode ter muitas faces, mas lembre-se, a sua também está lá. E talvez seja a face mais importante. Seja o ser mais importante que você precisa agora. Perdoar e libertar é você mesmo. Meu Deus, olha que incrível. E você pode tirar você dessa cruz. Desse lugar de dor, de punição, de culpa, de tragédia. Você agora tira dessa cruz. Você cuida. Cuida das feridas, das dores. Dá amor. Você ama esse ser. E você sente o amor agora se expandindo entre você, esse ser, toda a humanidade. E você vê uma luz bem lá no fundo agora. É Ele. É Jesus, Ele sempre esteve ali. Mas estava escondido por trás de tudo isso que estava aí. E agora você pode dar espaço para Ele se aproximar. E isso é uma experiência única. E você agora permite essa experiência. E cada um tem a sua experiência. É uma experiência crística. É a experiência do amor. Que se torna próximo. Tão próximo. Tão próximo. Você só aceita o amor. E compartilha o amor.
Você é o amor. Você é amor. E você vai sair nesses dias, todas as pessoas que se aproximarem de você, você vai lembrar que você é o amor, e essas pessoas vão se beneficiar disso. Elas vão saber que você é o amor, elas vão sentir. Mas você precisa lembrar. Então você vai ter vários motivos durante essa semana de lembrar que você é o amor. E que aquela pessoa e que todas as pessoas também são. Esse é o presente que Deus, que Jesus, que os mestres, que Buda, Babad, todos trouxeram. Essa é a infinita lembrança de si mesmo. Esse é o presente de Páscoa que Jesus nos trouxe. A vida eterna, o amor eterno, o perdão eterno. E nós agradecemos aqui a vocês, todos que estiveram conosco. A contribuição, a vocês que vão estar assistindo, fica o convite para a próxima terça. Uma conversa de outras vidas, porque nós não estamos aqui por acaso, né? E outras vidas que é uma vida só. Claude, beijo, querida, boa noite. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade, pode fazer. Fazer só um comentário, porque enquanto a gente estava respirando e eu chorando aqui, eu lembrei de um comentário que uma psicóloga falou esses dias que eu vi, que a gente tem a crença de que alguns sofrimentos são merecidos. A gente usa às vezes até para facilitar, justificar, talvez não seja comigo, tal. Mas quando você aceita que nenhum sofrimento é merecido, cara, é mais difícil de encarar de cara, mas torna a vida tão mais sensata, sabe? Quando você consegue processar isso, é tão mais leve. Inclusive, nenhum sofrimento, inclusive o nosso, né? Nenhum de nós merece sofrer. A gente só permite que o outro nos trate de certa forma, ou qualquer coisa assim, porque a gente acredita que a gente merece. Quando eu paro de acreditar nisso, aquela pessoa, aquela situação sai desse papel. Se você está numa situação assim, é porque você ainda acredita nisso. Você é filho de Deus. O filho de Deus não merece isso. Todos somos. É isso aí. Gratidão. E uma coisa que me veio aqui, assim, ó, que eu falo muito para minhas pacientes, que nós somos inteiros, nós não somos metade, para o outro nos completar. Então, nós temos que tomar conta da nossa felicidade, e não colocar na mão do outro e nem na obrigação do outro nos fazer feliz. Nós somos inteiros. O outro só vem para nos transbordar. Nós somos obra divina. Deus não faria nada pela metade, gente. Nós somos inteiros. Como a Regina falou que ela viajou sozinha, ela é inteira. Ela pode viajar sozinha. Ela pode viajar acompanhada. Então, nós nunca precisamos do outro, porque nós somos obra divina. Deus não faria nada pela metade. Então, é isso. Gratidão por esse momento. Gratidão por essa egrégora, por essa família, por essa comunidade. Eu não me sinto mais só. E venham, sejam todos bem-vindos. Aqui não tem julgamento, aqui tem almas falando com outras almas, né? É isso. Um beijo, boa noite a todos, e fica o convite para a semana que vem, fica o convite para o curso, fica o convite para o
pro retiro da Vanilda, que vai estar lá, eu e o Alexandre trabalhando, a gente só se completa ali, se transborda, né, Vanilda? A gente se transborda. Boa noite a todos. É Obrigada. retiro, nosso retiro. Nosso Eu retiro. quero lançar aqui também, gente, um desafio, não é um desafio, não, uma proposta, que todas as mulheres que precisarem, nós estamos a serviço, tá? É só buscar a gente, que você precisar de conversa, de apoio, de força, seja o que for, tá? Gratuito, tá? É um trabalho voluntário que eu já abri em outros momentos, estou abrindo hoje aqui também, esqueci até de falar com a Fábia, mas não precisa, as irmãs, né? E todos aqui, eu tenho certeza, está todo mundo aqui disponível, tá, gente? Nesse momento, como a gente também quer contribuir para um mundo de paz, para as mulheres se sentirem ouvidas, acolhidas, amadas, e os homens também, todos vocês. Um casal que precisa de auxílio, tá? Pode me procurar, pode procurar qualquer um de nós, a gente vai estar aqui para apoiar vocês. Às vezes precisa, gente. A gente, dentro do problema, não consegue perceber, entende? Não espera transbordar o ódio também, né? Só transborde o amor. Então, não estão achando solução, peçam apoio. Não que a gente vai resolver a vida de vocês, mas a gente vai apoiar, tá? Podem contar conosco. Eu vou lançar essa ideia aí, vocês vão ver nas redes, tá? Apoio aí, apoio voluntário para quem precisar, tá? Para as mulheres que precisem falar, para os homens, porque muitas vezes o homem também está sem saída, ele não sabe o que fazer. Vocês acham que um homem que entra numa situação dessa, eu tenho certeza que ele está perdido. Ele só pode estar perdido. Mas antes que ele se perca totalmente, vamos ajudar, vamos ouvir eles, né? Então, aqui, gente, não tem um lado. A gente procura sempre estar junto, porque a gente vê tudo como um só, tá? Homem, mulher, seja lá o que for que vocês estiverem separando aí, a gente quer tudo junto, tá bom? Eu tenho certeza que Jesus, né, ele é o dessa semana, foi assim que ele viu tudo, foi assim que ele trouxe para nós, tá lá, né? Tá lá, tá tudo bem, bem claro pra gente. Gratidão, gente, tá? Por mais esse encontro, nosso encontro de almas. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos, muita gratidão. Peraí só um pouquinho. Valeu, gente, até a próxima. Desliga aí.